que eu vou pregar. Todo mundo está pregando na igreja e eu ainda não preguei. Aleluia. É muito bom poder estar aqui com os irmãos. Nós sabemos que é uma igreja amada, um povo abençoado, e poder estar aqui agora com o nosso bispo, né? Glória! Né? A gente louva a Deus, né, pelas vitórias desse distrito, pela vitória das igrejas desse distrito, que Deus tem abençoado muito, e graças ao Senhor, ao poder do Espírito Santo, nós temos vivido um tempo de muita unidade, né, e as conquistas de Porto Real, né, e desse distrito é a conquista de cada um de nós que fazemos parte da igreja, amém ou amém? É muito bom. Eu até nisso mesmo, eu passei ali e eu não posso ver obra, eu fui ali ver a obra, né? E eu vou estar separando um dia, a igreja de Coatis vai ofertar, eu vou vir com a minha equipe de pedreiro, nós vamos ofertar um dia de trabalho aqui para a igreja, né? Deus está abençoando lá, e deu pedreiros, né? Os melhores pedreiros de Coatis estão congregando lá, os melhores. Nós vamos tirar um dia, eu vou chamar eles, nós vamos vir no sábado e vamos ofertar um dia de trabalho aí, mas aí é trabalho para render. Ali eu estou vendo que tem que furar os buracos, né? Esse não rende não, os pedreiros têm que trazer aqui para levantar a parede, que eles trabalham muito, então para render, entendeu? Então fura os buracos que a gente vem levantar as paredes, tá? Que aí rende, porque furar buraco, aí vai lá, fura um pouquinho, para, porque é difícil, eu sei que nós furamos lá, tá? Mas na levantação das paredes, no levantamento das paredes, a gente traz aí alguns pedreiros, eu venho também, para nós estarmos trabalhando, que aí rende, aí vocês vão ver que o dia de serviço rende em nome de Jesus. Vou conversar com eles assim que chegarmos lá em Coatis, e eu tenho certeza que eles vão vir aqui com muita alegria. Aleluia. Agora, o negócio é que essa noite Deus tem algo muito glorioso para falar conosco. Deus tem algo muito grandioso para falar conosco, muito poderoso. Eu até fiquei assim, pensando. Deus me deu um tema para a mensagem essa noite, né? E eu estava lá na minha casa, orei, aí fui à igreja, aí saí para resolver algumas coisas, né, de alguns irmãos lá da igreja, e o Senhor me deu um tema para essa noite: as 5 pedras de Davi. 5 pedras de Davi. E aí eu falei, meu Deus, mas nós estamos na campanha da armadura, Efésios capítulo 6. Aí o Senhor falou comigo assim, ó: na Bíblia só temos 2 especialistas em guerra, Josué e Davi. São especialistas. Tivemos muitos guerreiros, mas especialista na arte da guerra, somente Josué e Davi. E Davi é o maior, venceu muito. Davi lutou muito, guerreou muito. Então nós temos algumas coisas aqui, e temos um rema também no meio dessa mensagem, que eu tenho certeza que Deus vai trazer alguns entendimentos para nós. Mas vamos lá em Efésios capítulo 6 primeiramente, para nós podermos então entender um pouco da questão da guerra, a batalha. Nós temos vivido tempos de batalhas, guerras profundas. E agora nós vamos ver a palavra de Deus no livro, né, na carta de Paulo aos Efésios, né, escrevendo para a igreja de Éfeso, algo muito forte. E ele fala assim, ó, o versículo 10 do capítulo 6 fala assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, começando essa mensagem, nós com muita alegria, porque a gente sabe que Deus, Ele
fala com a sua igreja. Deus, ele guia a sua igreja. Então, com muita alegria, quando nós lemos essa mensagem, nós temos que louvar a Deus, nós temos que glorificar o nome de Deus, porque tem um grande segredo aqui. Tem um grande segredo. Paulo, ele está ali agora escrevendo para a igreja de Éfeso, uma igreja abençoada, uma igreja que tinha uma história muito bonita, uma igreja onde ela trabalhava, uma igreja próspera, ela trabalhava, ela tinha muita dedicação nas coisas de Deus, e agora Paulo precisava escrever algumas coisas para essa igreja, porque o inimigo estava querendo infiltrar na igreja. O inimigo ele vem sorrateiramente, ele quer infiltrar na igreja. E aí, se ele se apoderar, se ele plantar, se ele contaminar, se ele minar a igreja com o mal, a igreja para e sofre. Então Paulo, ele começa a ver agora que a igreja, ela precisava de uma orientação, e aí a gente vai ver, ele falando agora no primeiro capítulo, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele estava falando, ensinando a igreja sobre o posicionamento dos cristãos. Ele começa essa carta, ele faz ali no capítulo 1 uma saudação, agora do capítulo 1, do versículo 3, do capítulo 3 até o versículo 21, ele começa a falar da posição dos cristãos. Ele chega para a igreja e fala para a igreja, a primeira coisa que ele fala é que nós somos escolhidos por Deus. É a primeira coisa, e nós não podemos perder isso. Nós não podemos deixar que o inimigo nos tome isso, a certeza de que nós somos escolhidos e também selados por Deus. Ele nos escolheu, Ele nos separou e agora nós somos selados. Tudo para a honra e a glória do Senhor. Depois ele fala da salvação, porque começou a entrar algumas questões, algumas doutrinas querendo infiltrar da igreja, e ele vem e fala que a salvação, ela é pela graça, não é por méritos próprios, não, é pela graça, é favor imerecido. Os irmãos não poderiam se orgulhar, os irmãos não poderiam pensar que eu posso salvar a mim mesmo, que cada um deles podia se salvar. Aí Paulo deixa claro, questão doutrinárias, falando da salvação. Depois ele fala da unidade do corpo. Nós somos um só corpo, é unidade, e aonde tem unidade, Deus manifesta o seu poder e a sua glória. Depois ele fala que nós somos iguais no corpo, nós somos iguais, ninguém é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Tudo que eu represento hoje é resultado da busca e intimidade com Deus. Se você buscar, você consegue também. Se você obedecer, você consegue também. Se você acreditar, você consegue também. Porque o Deus que está aqui sobre nós, Ele é o mesmo, Ele nunca mudou, Ele nunca vai mudar. Agora, o nosso posicionamento muitas vezes não pode ficar na mesmice. Não podemos ficar na mesmice. E aí depois ele começa a falar das práticas do cristão. Ele começa a orientar os irmãos com relação a outros cristãos. Primeira coisa que quando ele fala das práticas cristãs, ele começa a falar para a igreja o seguinte: fica atento com relação a outros irmãos. Ou de repente, às vezes a gente vem para a igreja e a gente quer ver algumas coisas na igreja que a gente viu lá na internet. Às vezes a gente quer ouvir aqui na igreja o que ouviu do pastor da internet. Querido, não tem nada disso, esquece isso, porque a igreja que Deus te plantou é aqui, o pastor que Deus colocou na sua vida está aqui, e a gente tem que estar atento também até com relação a outros cristãos, porque às vezes a pessoa já entrou no vento de doutrina e pode te levar para um buraco. Pode te levar, o negócio é sério. Então Paulo está falando, olha, o crente, ele tem que ter um posicionamento. Eu nasci aqui, eu cresci aqui,
aqui e eu vou para a eternidade servindo o meu Deus aqui. Não preciso de A nem B, de igreja A nem igreja B, porque o Deus está aqui, está lá, o que está lá está aqui, e é Ele que opera em tudo e em todos. Amém ou não amém? Então a gente vai vendo Paulo, ele começa, o caldo começa a engrossar. Aí depois ele fala com relação à vida pregressa. Ele começa a falar das pessoas, da vida pregressa das pessoas. Às vezes a gente acha que não é nada, às vezes a gente também pensa que tá muito bom, eu sou aquilo, eu sou o cara. Aí Deus vem e fala assim: ó, você não esquece do que eu te tirei, não, hein? Você já esqueceu do que eu te arranquei? Você estava num mar de lodo, eu te arranquei de lá, eu te purifiquei, eu te renovei. Então ele começa a falar para as pessoas: não esquecer da sua vida pregressa. Quando você, principalmente nesses últimos dias, a gente escutar da boca de crente, escutar da boca de crente: estou desanimado. Meu Deus, se a pessoa está desanimada para Deus, vai estar animada para quem? Entendeu? Se a pastora chegar para mim e falar assim: olha, estou desanimada, acabou meu casamento. Se ela está desanimada para Deus, eu então já estou zerado. Se Deus, ela está desanimada, imagina para mim. O pau que vai vir no meu ombro é muito mais pesado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente sabe de onde Deus nos arrancou, de onde Deus nos tirou, e dar glória a Ele todos os dias, sabendo que de tudo que Deus tem feito, e vai fazer na nossa vida, a gente nunca vai poder pagar. A única coisa que a gente pode fazer é adorar até o fim. Paulo começa a falar dessas questões, ele começa a falar com relação ao mal, depois ele fala do Espírito Santo, aí ele entra na questão da vida familiar, depois ele vem falar da obediência, a obediência, e no final da carta ele começa a falar, da proteção. Agora o capítulo 6 que nós lemos aqui, ele pega, chama a igreja de Éfeso e fala assim: olha só, igreja, vou falar um negócio para vocês, está tudo muito bom, tá? Está tudo muito jóia, tá legal o negócio aí, mas ele observou uma fraqueza da igreja. Ele olha, ele observa uma fraqueza, e agora ele precisa falar sobre guerra. Ele só falou isso aqui porque ele viu a igreja vulnerável. A igreja estava vulnerável a algumas situações. Agora ele vai preencher essa carta, ele vai fechar essa carta, ele começa a falar da proteção do crente. E a proteção do crente, como que é? Essa questão da armadura. Essa questão da armadura eu só alcanço quando eu verdadeiramente buscar o Senhor na força do seu poder. E aí ele fala aí: sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Quando eu decidi buscar a Deus mais que tudo, quando eu decidi me envolver com Deus em todos os momentos da minha vida, eu estou ligado nele. Não podemos dormir, não podemos cochilar. Então ele pega e fala que essa armadura nós alcançamos quando nós nos fortalecemos nele, através da busca, quando nós entendemos que é na força do poder dele é que nós vencemos algumas guerras. E aí ele fala: porque a guerra não é de um contra o outro, a guerra ela não é contra a carne, não é contra a sangue, é contra principado e potestade. Então Paulo está falando para a igreja: olha só, eu vou deixar vocês avisados, eu vou deixar vocês bem orientados. Eu fiz essa carta, é uma carta com algumas questões doutrinárias, ela contém aí alguns ensinamentos, mas eu quero que vocês aprendam a lutar, porque o inimigo
chegando ao fim, né? Já estava no momento final, ele já estava no momento final da sua vida, ele já sabia o que ia acontecer com ele. Ele precisava fazer uma varredura na igreja e deixar essa igreja agora preparada para caminhar sem ele. Então ele fala: olha, se prepare para a guerra, porque é espiritual. Pronto, ele está avisado. Agora a história passa, a história segue adiante. A igreja foi avisada. Eu e você estamos sendo avisados culto após culto. Cada vez que sobe uma pessoa para trazer a mensagem de Deus aqui, Deus usa a boca da pessoa para te avisar sobre algo. Deus tem falado com a igreja. É a igreja que está escolhendo o que quer ouvir. É a igreja que quer escolher o que quer ouvir. Muitas vezes a gente quer escolher o que quer ouvir, mas Deus está falando desse tempo de batalha. Tem uma armadura, ela é conquistada através da busca, através do poder, e a gente não pode brincar com o inimigo. Não podemos brincar com o inimigo. A história passa. Agora a igreja avançou, a história continua. Paulo se foi, João agora está lá na ilha de Pátimo. Está lá na ilha de Pátimo. Está tudo muito bom, e a igreja seguindo. Está tudo muito bom. Está tudo muito bom. 7 igrejas ali na região da Ásia. 7 igrejas. Está tudo muito jóia. A igreja está lá. Está todo mundo lá. Parece que não está acontecendo nada. Vamos cantar. Vamos dançar. Vamos pular. Vamos fazer festa. Está tudo legal. Todo mundo bem. Aí Jesus pega, visita João. Arrebata ele e fala: eu vou te mostrar um negócio agora que nem homem nenhum já viu. E homem nenhum vai ver, e você vai transmitir para minhas igrejas. Agora Jesus vai e fala assim: olha aqui, ô João, olha só, você vai falar com os anjos das igrejas. Eu preciso que o que eu vou mostrar para você, o que eu vou falar para você, chegue até essas igrejas. E a primeira igreja que você vai entregar o recado é para a igreja de Éfeso. Qual igreja? A igreja que Paulo falou: cuidado que o diabo vai roubar sua coroa. A guerra é espiritual. É no piscar de olho, ele vem e te derruba, te joga no chão, te arranca do ministério, te arranca da igreja e te deixa aí perambulando pelo mundo igual escravo. É no piscar de olhos. Aí, para qual igreja? A primeira carta é para a igreja de Éfeso. Aí Jesus começa: eu conheço as suas obras. Vocês são maravilhosos. Imagina lá a leitura da carta. O pastor está lendo agora a carta para Éfeso. Igreja de Éfeso, recebemos uma carta aqui agora do nosso amado João, na ilha de Pátimo. Olha que maravilha. Conheço as tuas obras. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Eu sei que vocês trabalham, vocês não aceitam o mal aí, vocês não se corrompem com o mal. Eu sei tudo disso, dá glória a Deus. Aí a carta chega na metade, mas eu tenho um negocinho contra vocês. Vocês perderam o primeiro amor. O diabo passou, roubou o primeiro amor da igreja. A igreja não viu nem como roubou. Eu tenho uma coisinha aí contra vocês. Perdeu o primeiro amor. Quem cantava não quer cantar, quem pregava não quer pregar, quem fazia célula não quer fazer célula, quem visitava já não quer mais visitar. E aí começa a perda do primeiro amor. Quem é
receber o recado. Quer escolher o que quer ouvir, não quer o recado, não quer a carta de Jesus, não quer. A carta de Jesus foi muito dura para nós. Vamos lá para Tiatira. Aí termina a vida lá em Laodiceia, sendo vomitado. Meu Deus, é muito forte o negócio. É muito forte. Começa em Éfeso, perde o primeiro amor, termina em Laodiceia, sendo vomitado. Olha, querido, nesse campo de batalha espiritual, o negócio é muito sério. E aí a gente vê, tem guerra. Todo dia tem guerra. Todo dia tem guerra. Tem guerra na igreja, tem guerra em casa, tem guerra no trabalho. Você não precisa se esforçar. É só usar a armadura que você conquista nas orações, nas vigílias, nas buscas, na oração verdadeira. É da adoração verdadeira. A gente vai vendo a história bíblica quando Deus vai falar ali com o povo de Israel. Livro de Malaquias, um direcionamento com o povo, depois tem um direcionamento ali para os sacerdotes. Por quê? Por que estava acontecendo ali? O povo começou a prestar culto defeituoso para o Senhor. Começou a honrar o Deus de boca para fora. Oferta de qualquer jeito. Fazendo as coisas e reclamando. O espírito de murmuração. E aí o inimigo faz a festa. Mas eu quero falar para você que o Deus que, olha, Ele opera nesse lugar. Ele vai andar com você até onde você estiver, se você entender o caminho e seguir. Então nós vamos falar dessa arte da guerra. A gente vai ver esse tempo, guerra, armadura, tem tudo a ver com Davi. O povo de Israel agora está cercado. 1 Samuel 17. A palavra de Deus fala que o povo cercado, e além de estar cercado, o povo estava com medo. Por que o povo estava com medo? Porque o inimigo se levantou na figura de um gigante chamado Golias e deu uma pedrada no exército de Israel. Golias se levanta como um herói dos filisteus e ele dá uma pedrada no povo de Israel. Qual pedra que ele lança no povo de Israel durante 40 dias? A pedra do medo. A pedra do medo. O exército do Deus vivo agora não consegue dar um passo adiante na batalha com medo de Golias, porque levou uma pedrada, a pedra do medo. Ninguém queria lutar. E aí a gente vê porque muitas vezes nós não vencemos batalhas, é porque o inimigo muitas vezes dá uma pedrada na gente jogando medo. A gente leva a pedrada do medo. Tem muita gente aí desistindo de muitas coisas na vida porque tomou a pedrada do medo do diabo. E agora está lá humilhando. Depois que ele lança a pedrada do medo, ele começa a humilhar. Ele é covarde. Ninguém queria lutar. Mas aí então chega ali então no arraial um menino. Um menino que foi ali somente para obedecer o pai e levar mantimentos para os irmãos que estavam na guerra. E aí a gente já começa, desde a chegada dele, a gente já começa a saber como vencer guerra e como perder batalha. Como vencer batalha e como perder a guerra. É esse o problema, pessoal. A gente tem vencido muitas batalhas, mas não estamos prontos para vencer a guerra. O diabo, através de Golias, ele perdeu a batalha. Ele não quis perder a guerra. Ele não quis perder a guerra. Ele não quis perder a guerra. E agora esse menino chega ali e a primeira coisa que ele vai procurar saber o que estava acontecendo. O que foi com vocês? Naquele dia ele nunca viu os soldados de Israel como ele viu naquele dia. Então Jesus chama a atenção dele. Ele chega no campo de batalha e a primeira coisa, o que está acontecendo aí? Tem um gigante afrontando a gente. A gente perde a batalha porque toma a pedrada do medo e começa a entrar dentro de guerra, às vezes com o olho furado, sem enxergar. Sem enxergar, entra na guerra com o olho furado,
sem enxergar. Tem muita gente entrando em guerra por furado sem enxergar, não está enxergando nada. Davi parou e falou: o que está acontecendo aí? Ele quis saber o que estava acontecendo. Ele quis saber, peraí, eu nunca vi isso aqui, eu nunca vi vocês assim, o que está acontecendo? Aí alguém fala: tem um gigante aí afrontando a gente aí. Quem é o gigante? Agora quer saber quem é o inimigo. Muitas vezes a gente só fala assim, ó: ai pastor, estou passando uma luta, o diabo está furioso. Mas será que é o diabo mesmo? Será que é o diabo? Porque muitas vezes a gente tem que ver, será que é ele mesmo? Quem é? Ah, é Golias. Nasceu, desde pequenininho foi treinado para a guerra. Nossa! Mas quem é esse incircunciso? Eu não conheço Golias, mas eu conheço o Senhor dos Senhores. Eu não sei quem é esse incircunciso, mas eu sei quem é Jeová. Então a gente na batalha, a gente tem que aprender estratégias, aprender as estratégias. A primeira coisa, o que está acontecendo? Porque muitas vezes na guerra a gente sai tomando decisões sem pensar, vai fazendo as coisas de cabeça quente, vai fazendo as coisas com o coração amargurado, vai fazendo as coisas com raiva, e muitas vezes a gente toma muita atitude sem pensar. E o mais interessante não é tomar atitude sem pensar, é que a gente vai tomando essas atitudes, a gente vai fazendo essas coisas sem pensar, e chega no domingo de ceia, a gente toma ceia e não fez acontecendo nada. A gente toma ceia como se fosse um lanchinho, como se tivesse acontecendo nada. Um monte de atitudes erradas, um monte de batalha perdida na vida. É o momento da gente, antes de tomar, ajoelhar e falar: Pai, me perdoa, me mostra o que está acontecendo, perdoa minha falha, meu pecado, Mas muitas vezes a gente nem conta disso, se dá ao diabo, e a gente começa a se eximir da nossa culpa na batalha, as falhas da batalha, que muitas vezes é culpa nossa. É muito forte o negócio, Você tem que tomar essa palavra para você e se transformar num guerreiro do Senhor. Eu vim aqui hoje para levantar um exército poderoso para impactar essa cidade com o poder de Deus. Com o poder de Deus, querido. Aleluia. E agora então, Davi fala: eu vou botar aí a questão da armadura do rei para ele. Não tem jeito, não tem jeito. Às vezes a gente quer lutar com a roupa dos outros, quer lutar com a imagem dos outros, a gente quer lutar com o ego dos outros, a gente até com o orgulho dos outros, a gente quer lutar também, a gente quer lutar com as coisas que pertencem ao outro, mas o Senhor sempre tem algo novo para você. Davi falou: eu não consigo andar com o traje de Saul, não. E muitas vezes as pessoas da igreja estão sofrendo tentando andar com o traje do mundo. Eu não estou falando de roupa não, querido, eu estou falando de conceitos morais, espirituais. É o traje do mundo. O certo quer estar errado, o errado quer estar certo, e tem gente que já fala: eu também acho que é assim. Eu fui pregar sábado em Passa 20, o tema da mensagem foi a terceira via. Deus criou a primeira e a segunda via, o bem e o mal. Deus criou tudo. Porque se não fosse para criar o mal, ele destruía Satanás. Deus criou tudo. É nós que decidimos o que a gente quer. Agora, a terceira via quem criou foi Satanás. A terceira via do diabo. Não tem terceira via. Não existe terceira via para crente. Terceira via de Satanás. Terceira via é muro, e o muro pertence a Satanás. Nós precisamos sair do muro. Agora ele tem que escolher as armas. Aquilo é tudo muito novo para ele. Então ele pega a sua alforje de pastor, ele vai lá no rio, pega 5 pedras. Ele pega 5 pedras, mas não pegou qualquer pedra não, querido. A Bíblia fala, a não ser se a sua Bíblia fala, mas no versículo 40 fala assim, ó: tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Hein? 5 pedras lisas. Era o que ele tinha. Era o recurso que ele tinha. Mas não é porque é o recurso que eu tenho que eu vou fazer de qualquer jeito, que eu vou escolher de qualquer jeito. Não. O servo de Deus tem que ter critério para fazer escolha, principalmente na arma que vai criar contra o diabo. Ele podia pegar uma pedra cascuda, ele podia pegar uma pedra lascada, não, ele pegou 5 pedrinhas lisas. 5 pedrinhas lisas.
E aí, o Senhor foi falando comigo, e interessante que eu fui anotando. Essas 5 pedras são 5 decisões na batalha. São 5 decisões que nós temos que tomar na batalha. E agora, Davi, ele põe a mão no alforje e ele queria acabar com a guerra de uma vez. Porque naquele momento, o coração dele estava em Deus. Ele confiava em Deus, ele sabia que Deus era poderoso. Mas ele tinha os seus interesses particulares também. Ele já tinha sido ungido. Já tinha sido dito para ele: você vai ser o rei. Ele tinha os seus interesses particulares. Então, muitas vezes, o nosso interesse particular faz a gente querer dar a pedrada antes da hora. Pegar a pedra que não é para ser usada naquele momento. Muitas vezes. Porque o rema dessa mensagem é você transferir essas 5 pedras não por aquilo genial, sobrenatural que Davi fez. Esquece o sobrenatural, esquece a primeira história que você conhece de Davi e pensa no rema que Deus quer trazer para você. Ele põe a mão ali dentro do alforje, a primeira pedra que ele pega, ela tinha um significado. E o significado dessa pedra era da primeira decisão que ele tomou. O inimigo nos deu uma pedrada de medo, e eu agora vou dar uma pedrada de coragem. Eu quero acabar com essa guerra. Eu quero acabar com essa guerra. Ele queria acabar com a guerra. Ele tinha quantas pedras? 5. E ele pega aquela pedra, ele lança aquela pedra. Ele lançou a pedra. Quem direcionou foi Deus. Só que a Bíblia fala que o gigante não morreu, não. Ele ficou tonto. Caiu. Ele não morreu ali. O gigante cambaleou e caiu. Ele decidiu lutar contra o medo. Quem é esse circunciso? Ele pode vir contra mim com lança, com espada. Ele pode fazer. Pode falar mais essas coisas, né? Pode fazer! Porque eu também não vou me curvar. Aleluia. Pode amarrar meu nome lá. Não tem jeito. Pode fazer o que quiser contra mim. Pode vir com as suas estratégias. Pode vir com o seu terror, Satanás. Põe o seu terror, porque eu vou contra ti em nome do Senhor. Contra a pedra do medo que foi lançada no arraial, eu tenho a pedra da coragem. Eu decido te enfrentar. Eu decido lutar. Era a batalha daquela hora. E as outras 4 pedras? Ficou no alforje. Ele venceu a batalha. Pega a espada do gigante, arranca a cabeça dele. E agora ele é ovacionado, herói. Esse é o problema do ministério, quando a gente acha que é a gente. Não foi Deus, é nós. Esse é o problema do ministério. Quanto mais glória para Deus, mais capacidade, mais unção, mais poder, mais azeite. O problema é que a gente muitas vezes esquece, o excesso de felicidade pode ser um perigo na vida do cristão. Pode ser excesso de felicidade, pode transformar em soberba. Ele está muito feliz com a conquista, ele pode esquecer de glorificar o Senhor e achar que é ele. É por isso que nessa geração nós encontramos o tipo de obreiro seguinte: se você não elogiar ele desvia. Toda hora você tem que elogiar ele, tá? Você tem que ter todo dia um elogio para ele diferente, senão ele desvia. Querido, pastorear é uma missão muito linda, mas que requer muita sabedoria. Porque tem gente que é assim, vive assim, porque é ele. É ele. Jesus não está no centro, ele falou: não, é o Senhor, amém, glória a Deus. Eu já lidei com em várias cidades, em vários lugares, e o pastor nem me agradeceu, mas não orando, agradeceu a Deus, velho. O pastor agradeceu, mas o pastor esqueceu, ele é ser humano, ele também é muita coisa, é muita gente para cuidar. Não, a gente não quer entender muitas vezes, porque a gente quer tudo na hora do nosso
que ser preenchido, porque se não for preenchido pelo elogio, a gente morre, porque ninguém mais é preenchido pelo Espírito Santo. A gente vê aí que muitas pessoas têm que ser preenchido pelo elogio, tem que ser preenchido com isso. Tudo é para a glória do Senhor. Na guerra, tudo é para a glória do Senhor. Nós somos apenas luva na mão do Senhor. É Ele que faz, é Ele que usa. Somos luva. E quanto mais Ele te usar, menorzinho você fica, mais você se prostra aos pés dele. E a glória nunca vai cessar. Então agora tem 4 pedras. A primeira pedra, então, Davi tinha que dissipar o medo. Ele tinha que dissipar o medo. Então a primeira pedra, ele decide lutar contra o gigante. Decisões. 5 pedras, 5 decisões. Ele toma a primeira: eu vou lutar, vou dar uma pegada de coragem. Pode vir com as suas armas, pode vir com as suas coisas, suas artimanhas. Eu vou contra ti em nome do Senhor. Aleluia. Pegada certa. E as outras pedras? E as outras pedras? Agora ele tinha que tomar uma atitude. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Derrubei o gigante aqui, está ele com a cabeça do gigante na mão e a espada do gigante na outra. Aí sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala, lá no versículo 54 do capítulo 17, que ele tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe para Jerusalém. Porém, as armas dele pôs Davi na sua tenda. Você está entendendo isso aí ou não? Entendeu não? Essa cabeça manda lá para Jerusalém. Mas as armas é o meu troféu. Venci. Põe lá na minha tenda. Sabe o que é isso? O perigo que nós corremos quando levamos para a nossa casa as coisas do inimigo. Quando nós deixamos as coisas do inimigo entrar na nossa casa. E tem muita coisa do diabo dentro da casa de crente. Nessa última hora, precisa limpar a casa. Precisa limpar a casa. Precisa ver o que é de Deus aqui, o que não é de Deus aqui, o que está entrando dentro da sua casa, o que está saindo. Você tem que ter um pouco mais de disciplina familiar para você ver essas coisas. Tem que ter disciplina. A cabeça manda lá para Jerusalém, mas as armas vão lá da minha tenda. Era o lugar que ele habitava no momento de batalha, de guerra. Era o lugar onde eles ficavam, eles descansavam. Então, ali era a casa dele, no momento da batalha. As armas põe lá na minha tenda. Às vezes você está sofrendo no casamento, está sofrendo dentro de casa, está sofrendo com o filho, porque está enchendo a família de coisas do diabo. Agora é certo, a gente vem do culto querendo, olha aqui, eu vou falar para você. Pecado terrível que tem acontecido. As pessoas vêm do culto, e na hora do culto a criança pequena está do lado, em vez de ensinar a adorar, não ensina não. Dá o celular para a criança ver patati e patatá na hora da adoração. Lá na igreja eu falei, se eu ver, por isso que é difícil qualquer um entender, se eu ver, lá patati e patatá vai sair ventando. O meu filho não precisa de distração dentro da igreja, ele precisa de adoração perfeita para Deus. Aí a mãe pega e dá o telefone na mão da criança. Aí de repente, na hora do louvor, na hora da palavra, de repente acontece os barulhinhos dentro da igreja. Tem alguém com o celular na mão na hora do culto. Esse já não está dominado, já está totalmente escravizado. Traga o filho para a igreja e ensina ele a adorar. Você vai adorar. O Isaac chegou hoje e falou assim, pai, a metamorfose. Não, sua mãe está na igreja lá, você hoje é meu escudeiro, você vai ficar sentado comigo, adorando a Deus. Você não quer pregar, você não quer ser homem de Deus, então você anda com o homem de Deus. Aleluia. Não que eu impeço dele não, tá? Mas ele estava doido para meter o pé já. Eu falei, não, o caldo é para você também. Fica lá que o caldo é para você também. Já vai comendo mocotó para crescer forte. Acostuma com o mocotó do pai, que você nunca vai ter dor de barriga na mão. Ele falou, foi lá, fui no banheiro, que eu cheguei, eu já vou de uma vez. Outra coisa, já vou de uma vez. Eu chego cedo, se eu estiver aqui no banheiro, eu já vou, porque hoje, querido, a pessoa não bebe água
Jesus disse: essa casa será chamada casa de oração. Aleluia! Eu estou fazendo um banheiro feio, porque parece que o lugar mais bonito da igreja é o banheiro. Estou em obra, eu falei, faz um banheiro bem feio. Porque o lugar mais bonito da igreja é o banheiro, que eu não sei como é. Terça-feira, 1h30 de culto. Mas eu não estou falando, tem pessoas que têm os seus problemas de saúde. Claro que a gente sabe, o pastor sabe, o pastor conhece as ovelhas. Mas por que vai no banheiro? Porque é uma Bíblia, parece um camelo. Aí não adora, aí vai lá fora, está aqui ministrando e fala: sai todos os demônios. Os demônios estão lá fora, aí sai o demônio, traz aqui para dentro de novo. Quando você vem para o culto, vem para adorar, fala isso lá. Vem para adorar o Senhor, fica ligado, porque num piscar de olhos Jesus pode voltar e você ficar lá bebendo água. Tem que ter reverência na casa do Senhor, tem que ter humildade, tem que ter adoração, tem que ter compromisso com o culto a Deus. Compromisso. Por isso que nós estamos perdendo a guerra e dando glória a Deus por batalha. Agora Davi levou as armas para dentro da casa dele. Aí isso aconteceu, né? Leva as coisas do inimigo para dentro de casa. Segue a história de Davi depois da vitória de Golias. Segue lá para você ver. Teve muita coisa boa, teve muita coisa linda, teve, mas aí teve um dia, lá em 2 Samuel 11, do versículo 1 ao 27, fala que era primavera, era a época que os reis eram para estar na batalha. Sabe onde Davi estava? Em casa. Davi agora está em casa. Olha o que acontece na casa dele. Ele vai passear no terraço. Aí quando ele vai passear no terraço, ele vê um negócio que não era para ele ver se ele estivesse na batalha. O diabo perdeu a batalha com Golias, mas não perdeu a guerra. Agora ele vai preparar um plano para derrubar Davi. Um plano invisível. Davi não estava entendendo. Era para ele estar na batalha, mas ele estava em casa. Ele mandou Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Ele ficou em casa, ele permaneceu em Jerusalém. Aí numa tardezinha vai passear no palácio. Sabe o que é isso? Ele decidiu estar no lugar onde Deus não estava. Muitas vezes, essa é a terceira decisão que nós tomamos. Muitas vezes nós tomamos a decisão de estar em lugar onde Deus não está. Outro dia eu falei com uns conhecidos meus, eu falei: olha só, quem não ama o que eu amo e não vai onde eu vou é meu inimigo. Acabou. Peguei uns 3 lá que sangue só fica sugando, não dá nada, né? Suga que é uma coisa. Eu falei: olha só, quem não vai onde eu vou, não ama o que eu amo é meu inimigo a partir de hoje. Não vai onde você vai, não gosta do que você gosta, é seu amigo? Não é não, seu inimigo é. Só vai te atrasar se você parar na caminhada, só vai te atrasar, só vai roubar suas energias, só vai roubar suas forças. E muitas vezes nós estamos perdendo a batalha por causa disso. Muitas vezes a gente quer estar no lugar onde Deus não está. Davi era para estar na guerra, mas agora ele tinha a terceira pedra para jogar no inimigo. A segunda pedra era não levar os pertences para dentro da tenda, não. O certo era ir tudo lá para Jerusalém. Não, mas a arca deixa de comigo, isso aqui deixa comigo. A terceira pedra era ele não estar em casa, era estar na guerra. Mas ele quis estar no lugar onde Deus não estava. Onde que Deus estava? Lá na batalha, protegendo o povo que foi guerrear. Em nome dele. Em nome dele. Ele mandou seus oficiais e seus soldados sozinhos para a batalha. Ele abandonou o exército, mas Deus não abandonou não. Deus foi para o exército para a batalha. Ele ficou sozinho em casa. Quando ele fica sozinho, a mente fica vazia, o diabo vem e fala: agora você vai tomar uma pedrada que você não espera. Dá uma olhada lá embaixo. Ele estava lá, tomou uma pedrada. Tomou a pedrada. Tomou a pedrada. Agora a gente vai ver a quarta pedrada. Ficou tonto? Você tonteou Golias? Agora eu vou te tontear. Toma uma pedrada.
viu Batseba, viu ela ali, toda linda, esplendorosa, ficou louco. Logo em seguida, ele quebra 3 dos 10 mandamentos. 3 dos 10 mandamentos em seguida. Ele toma a 4ª pedrada. Ele tinha 4 para dar no diabo. Não deu, o diabo começou por causa das decisões dele. Porque as pedras, o rema pedras são decisões que tomamos. 5 decisões que ele tinha que tomar. Eu não vou ficar em casa, eu vou para a guerra. Não, ele ficou em casa e mandou um soldado. Agora ele está ali naquela situação onde ele quebra os 3 dos 10 mandamentos. O 6º, o 7º e o 10º. Davi matou, adulterou e cobiçou. Que pedrada Davi toma? Se ele tivesse com a armadura lá na guerra, tinha tomado pedrada? Não tinha. Esse é o problema. Esse é o problema. Desobedecer a lei de Deus. E por que a gente desobedece a lei de Deus? Porque muitas vezes a gente quer estar no lugar onde Deus não está. E para fechar, ele toma a 5ª pedrada na família. Ele cuidou de todas as coisas do reino, mas decidiu não dar atenção para a família. Agora a casa dele virou um problema sério. Irmão matando irmão, violentando a irmã. O filho se rebelando contra ele, querendo matar ele para tomar o poder. Ele decidiu não cuidar da família. 5 decisões. 5 decisões. 5 pedras que Davi tinha para vencer a guerra. Mas ele decidiu vencer só uma batalha e levar as armas do inimigo para dentro de casa. Você está recebendo hoje 5 pedras para vencer a guerra, não batalha. Eu quero orar, vamos orar em nome de Jesus. Ele é Jesus. Tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Depois de ser avisado, a gente precisa mudar algumas coisas. Olha só, as 5 decisões. A gente precisa adorar mais o Senhor. A gente precisa cultuar mais. Deus está sentindo falta dos nossos cultos. Não estou falando do culto da igreja, não. Estou falando do culto pessoal. Deus sente falta do seu culto. Cultuar só aqui dentro não é muito fácil. Mas nós cultuamos a Deus em todos os momentos. Ele está sentindo falta. Ele está agora no jardim falando: ei, Adão, cadê você, Adão? Onde você se enfiou, Adão? Adão, todo dia eu venho aqui, Adão, você sabe. Hoje o que aconteceu, Adão? Onde você está que você não veio hoje? Ô Adão, você está me deixando só aqui, Adão. Eu vim, Adão, cadê você? Deus está sentindo saudade do nosso culto. Está sentindo saudade.